Renato Augusto melhor que De Bruyne assusta e viraliza nas redes sociais. Timão vê reforço de peso voltando em breve. Roberto de Andrade confirma interesse de Vitor Pereira e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Artilheiro do Sub-20 em 2022, o atacante Arthur Souza, de 19 anos, compareceu ao escritório do presidente do Ilho, no CT Joaquim Grava, a fim de acertar sua renovação de contrato com o clube. Pois é, ainda ontem, o jovem promissor assinou um contrato para estender o seu vínculo por mais 3 temporadas, válido até setembro de 2025. Feito esse que o Timão comemora demais, assim também como jogador, porque além do momento, Arthur me parece ser aquele típico centroavante que está cada vez mais escasso no futebol brasileiro. Assim como eu elogio muito o Pedro Raul por ser esse cara alto, forte, veloz e que sabe fazer ali o papel de 9 perfeitamente, eu digo o mesmo pro Arthur, que além de ter tudo isso, ainda é cria da nossa base e muito mais jovem. Só em 2022 foram 14 gols e 3 assistências. Está brigando ali inclusive pela artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado do Endrick do Palmeiras. Vão decidir isso no próximo final de semana. E isso, né, sem contar a recente convocação para a seleção brasileira de base, que só confirma ainda mais essa potência que é o nosso camisa 9. Me parece ser só questão de tempo para ele subir e deitar no profissional. Aliás, até voltando à renovação, foi melhor o Corinthians ter feito isso agora do que esperar para fazer depois, quando ele já estiver muito estourado, porque aí o passe aumenta, né? Sucesso, garoto! O Corinthians finalizou a preparação para mais um jogo nesse final de semana, dessa vez em Minas Gerais contra o América Mineiro. E como a equipe titular jogou na quinta, 3 dias de descanso é muito pouco, é bem provável que dessa vez Vitor Pereira volte a mexer na equipe e poupe alguns de seus jogadores, como já é de praxe. Detalhe que novamente nesse treino de hoje, Léo Maná voltou a treinar com a equipe de cima, já tá virando até recorrente aí na vida dele, assim também como o atacante Wesley, que estava aí lesionado infelizmente, mas ele já voltou fazendo gol inclusive no Sub-17 e foi novidade em campo. Agora, a escalação é muito provável que seja composta aí basicamente por Cássio, Rafael Ramos, BM, Sem-W, Raul e Piton, Fausto Vera, Duqueiroz ou Cantígio, acho que o Cantígio joga no lugar de um ou de outro, Juliano, Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson. Um time bem misto, mas ainda assim bem capaz de trazer esses 3 pontos para manter o time vivo no Brasileiro. E tá feia a coisa, né? A gente tava em segundo até esses tempos e agora caiu para quinto, ameaçando até cair para sexto. Então tem que vencer. Emprestado ao Timão até o fim desse ano, o volante Maicon evoluiu aí no processo de recuperação de sua lesão e está cada vez mais próximo de retornar ao Corinthians. O jogador já realiza o processo de transição da academia para os trabalhos físicos no gramado, e a ideia é tê-lo no mínimo para o jogo diante do Atlético Goianiense no dia 28 desse mês. Ou seja, daqui exatos 11 dias, a expectativa é que o camisa 5 já esteja em campo e seja mais um grande reforço para o técnico Vitor Pereira. Detalhe que ele voltando no dia 28 estaria a 3 jogos de distância da primeira decisão da Copa do Brasil no dia 12. Então daria sim para pegar um ritmo legal e quem sabe começar jogando ao lado do Vera ou do Duqueiroz. Vai depender aí do momento e da condição física de cada um. Mas dá para afirmar com certeza que ele vai voltar aí tranquilamente para essas 2 decisões. Fechou? Dias depois da apuração de Thiago Salazar apontar um possível interesse por parte de Vitor Pereira em renovar com o Corinthians, o diretor de futebol Banana de Andrade comentou abertamente sobre essa possibilidade, dizendo até que eles sabem que o Vitor quer continuar, mas que não está somente nas mãos dele. Ou seja, mais uma vez a família do Portuga se torna a pauta principal quando se fala em renovação. Afinal, família é família. Então, pelo menos o interesse foi confirmado. O Roberto confirma aí que o Vitor quer renovar com o Corinthians, mas isso ainda não significa que ele vai estar aqui em 2023. Acredito ali que por volta de novembro a gente vai ter essa resposta em definitivo, mas até lá não tem muito o que fazer a não ser curtir esse time, né? Tem muita coisa para acontecer ainda.
Na coletiva pós-jogo diante do Fluminense, o técnico Vitor Pereira resolveu rasgar elogios ao lateral esquerdo Lucas Piton, que mesmo sendo reserva nas últimas partidas importantes da equipe, ainda é considerado por ele um jogador de alto nível, com potencial e técnica para estar em grandes equipes europeias futuramente. E o pior é que ele realmente pagou um pau ferrado na coletiva, abre aspas. Se eu for para a Europa, eu levo o Piton. Piton tem um futuro brilhante. Se eu estou lá e o clube pode investir, levo o Piton. Evoluiu muito, daqui 2 anos estará voando. Vai ser um jogador de equipe grande na Europa. Pois é, há aqueles que não gostam dele, acham ele fraco, ruim e tudo mais, mas por outro lado tem os que idolatram, e o Vitor é esse cara. E falando até nesse negócio de Europa, vale lembrar aqui que o Piton possui passaporte italiano, tirou dele recentemente, o que facilita e muito para uma equipe europeia contratá-lo, né? Afinal ele terá dupla nacionalidade. Então não me assustaria se no final desse ano ou no começo do ano que vem ele recebesse uma proposta muito boa de lá e fosse vendido. O único problema, né, seria ter apenas o Fábio no elenco. Então por isso, né, eu creio que só em agosto do ano que vem que ele deve ter alguma chance de sair. De todo jeito, é importante ressaltar que ele realmente evoluiu muito. De 2019 para cá, não só a parte defensiva, que era o grande problema dele, melhorou, como também sua subida para o ataque. Creio até que hoje ele é um dos melhores jogadores cruzando a bola na linha de fundo. Tem uma visão refinada naquela parte do campo e um passe melhor ainda. Não à toa, é um dos líderes de assistências da equipe no ano. Então, perfeitamente cabíveis esses comentários do português. É um bom jogador mesmo. Autor do primeiro gol que abriu caminho para o Timão passar o rodo na equipe de Fernando Diniz, o meia Renato Augusto parece ter voltado com tudo aos holofotes da mídia brasileira e nessa semana viu um comentário polêmico sendo dito ao vivo no bate-bola da ESPN. Mais precisamente, o jornalista comentarista polêmico Sormani, grandíssimo de um maluco, comentou que o Renato Augusto joga mais que o De Bruyne. Simplesmente o astro do Manchester City e da Bélgica nesse momento. Pois é, eu até realmente entendo a empolgação, o Renato tá jogando demais mesmo, vai ver, ele também quis fazer uma média com a nossa torcida, mas não é por isso que a gente vai compará-lo a um dos melhores meias do mundo. Pô, a temporada lá na Europa começou agora, faz aí nem um mês, e ele já tá com 8 assistências e 1 gol em 10 jogos. Pra vocês verem como os números do belga já são absurdos, e não é nem um demérito ao Renato, mas o cara realmente joga muita bola e não à toa vai estar na Copa novamente como principal destaque de sua seleção. Enfim, também não vou me aprofundar muito nesse debate, porque eu acredito que esse é daqueles comentários que nem o Sormani acredita, mas ele vai lá e faz assim mesmo, porque aí o programa tem audiência, né, todo mundo divulga e tudo mais. O mesmo estilo até do Rodriguinho melhor que a Arrascaeta. Enfim, até dá pra ficar feliz de ouvir isso, porque demonstraria que a fase do Renato é mesmo excepcional, mas eu acho absurdo demais pra entender como elogio. Mas e vocês, concordam com essa aspas do Sormani? Polêmica, hein? Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!